Oi, colegas, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez nós vamos conversar sobre reescrita da resposta da criança, a reescrita da resposta. Eu imagino que vocês aí do outro lado da telinha com certeza estudam com alguma criança, pode ser na condição de mãe, pai, algum parente, professora de reforço, professora do ensino regular e com certeza, se você estuda com uma criança em idade escolar, tem tarefa de casa. Se tem tarefa de casa, tem escrita espontânea e se tem aquela escrita espontânea, também é fato, é certeza que a criança precisa melhorar alguma coisa nessa resposta, precisa reescrever de alguma forma. Colega, antes de continuarmos aqui o nosso vídeo, deixa só eu te pedir, te lembrar que você se inscreva em nosso canal, que você nos acompanhe através das nossas outras redes sociais, através do nosso Instagram, por exemplo. Em nosso Instagram nós temos um link do WhatsApp que vai te levar para um grupo de WhatsApp onde nós compartilhamos materiais em PDF de forma gratuita com todos vocês, tá? E desse jeito nós vamos aqui ampliando a nossa rede, então nós não ficamos só aqui no YouTube, também tem o Instagram e tem o grupo do WhatsApp. Mas vamos lá, colegas, sobre reescrita de resposta, ou enfim, reelaborar essa resposta, melhorar essa resposta. Muitos profissionais, muitos professores, muitos pais se sentem inseguros nesse intervir, nesse manejar ali na hora de refletir sobre o que deve melhorar. Enquanto professora da sala de aula do ensino regular, que eu fui professora por muitos anos, uma das dores que eu mais escutava dos pais e que escutei por muitos anos dos pais, uma dor, uma dúvida, né, uma inquietação, muitos pais refletiam assim: professora, eu não sei até que ponto eu devo interferir. Professora, eu não sei se eu devo aproveitar que eu estou em casa com a criança e eu estou vendo ali a dificuldade dela, até que ponto eu devo realmente apagar logo a resposta, mostrar logo o erro e para que venha para a sala de aula a resposta, né, da tarefa de casa já toda ok, toda corrigida, com as intervenções realizadas, porque eu vou aproveitar ali aquele momento que eu estou com a criança para fazer logo essas reflexões, ou não, ou eu preciso deixar do jeito que ela consegue construir, eu preciso deixar do jeito que ela consegue fazer para que você em sala de aula consiga ver o que ela consegue fazer. Então, assim, durante muitos anos eu escutei essa reflexão, esse medo, essa insegurança, essa dúvida, principalmente vinda dos pais, porque ali naquele contexto, né, eu estava ali ocupando a função de professora de sala de aula do ensino regular. Mas eu acredito que essa dúvida, esse medo, essa insegurança também seja de muitas professoras de reforço. Então eu quero fazer algumas considerações em relação a isso e vocês vão ampliando aí o olhar de vocês e depois eu vou colocar aqui exemplos de tarefas, de como nós conduzimos aqui no CLEI e de como que você pode conduzir aí no seu espaço. Mas vamos lá agora por partes, gente. Olha, eu penso assim, e você avalia aí a minha forma de refletir e você tire suas conclusões. Essa preocupação da professora de reforço ou dos pais em falar assim: professora, eu considero a possibilidade de não intervir em casa, de deixar a resposta da criança na tarefa de casa com as dificuldades que realmente ela tem, com as dificuldades, por exemplo, que diz respeito à ortografia, ao uso da pontuação, ao uso da inicial maiúscula, né, quando necessário, para que você, em sala de aula, consiga perceber. Hoje, eu, Tâmara, enquanto educadora, com a cabeça que eu tenho, com a visão que eu tenho, depois de escutar isso e de viver isso por muitos anos, por mais de 15 anos, eu avalio que não, que a motivação da família não deveria ser essa. E que se a família traz essa fala para você, professora do ensino regular, liga o sinal de alerta. Porque o que essa família está querendo te comunicar, né? E um dia eu escutei isso, mas acredito que talvez eu não tivesse a maturidade, o entendimento para perceber as coisas dessa forma, é que a família se sente insegura quanto ao que você consegue observar em sala de aula ou não. Então é como quem diga assim, é como se ela estivesse tentando comunicar assim também. Eu não sei se na sala de aula você está vendo as dificuldades da minha filha ou do meu filho, em casa eu estou vendo e eu preciso que você veja. Então eu vou deixar
sem intervenção, para que você possa ver. Só, gente, que esse raciocínio, aos meus olhos, hoje, 2026, ele não está de um todo certo. Isso não é bom para o professor, porque eu penso que a professora, o professor da sala de aula ali, que está com o aluno todos os dias, tem algumas professoras que são polivalentes, então ficam todos os dias, um turno todo, deveriam sim observar essas dificuldades com as tarefas que são realizadas em sala de aula, com as propostas que foram planejadas para serem realizadas em sala de aula. Então, tipo assim, aos meus olhos hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, não faz sentido, precisa vir um registro de casa mostrando as dificuldades do aluno, porque em sala a professora não consegue perceber, a professora não conseguiu ver que aquele aluno tem toda aquela demanda que envolve a escrita, sabe? Então, assim, não acho isso, não vejo isso com bons olhos. Então, Tamara, o que é que você recomenda hoje, com as reflexões que eu tenho feito até o momento, até hoje? Que esse profissional, a professora de reforço, uma psicopedagoga, dependendo da intervenção que ela tenha planejado realizar, né, do material que ela queira usar, ou os pais, que usem sim toda a oportunidade da tarefa de casa, daquele treino, daquele exercício, daquele momento, para realizar as intervenções necessárias, sim. Agora, eu faço uma recomendação, colega. Se você aí, enquanto pai, mãe, professora de reforço, tiver a oportunidade, puder registrar sempre a escrita espontânea daquela criança, então você passa a ter seus registros de como é aquela criança elaborando aquela resposta sozinha, fazendo aquele texto sozinha, e depois com as suas intervenções, só para que você tenha isso documentado mesmo. Eu sei como é o meu filho, eu sei como é a minha filha construindo um texto sem ninguém ajudar. Ela consegue fazer isso, tá aqui, tá registrado, é isso que ela consegue escrever. E para o texto dela chegar nesse ponto aqui, é com muita intervenção, é ajudando, é mediando, é editando, é apagando, aí é que ela chega nessa resposta. Por quê, colegas, que eu acho importante vocês terem esse olhar? Para vocês também compreenderem a entrega, o resultado de algumas tarefas, de algumas crianças dentro da sala de aula, e para você poder justamente confrontar esses registros, sabe? Porque a criança que tem dificuldade, colega, na sala de aula, ela vai ter essa mesma dificuldade em casa. Claro que muitas vezes muda o ambiente, muda o estímulo, muda esse adulto que está mediando, a entrega da pessoa sempre vai variar ali um pouquinho. Mas se a criança tem dificuldade para usar algumas pontuações, colega, se a criança tem dificuldade para escrever um texto em parágrafos e essa dificuldade ela aparece na sala de aula, essa dificuldade também vai aparecer em casa. As variáveis, elas aparecem principalmente no desenvolvimento dessa resposta, no desenvolvimento desse texto, na construção desse texto, na forma de verbalizar, na forma de dizer o que foi que compreendeu. Vocês estão me entendendo aí, né? Então é o seguinte, recomendações e dicas que eu quero deixar aqui para vocês em casa sobre essa forma de reelaborar a resposta da sua criança, do seu filho e tudo. Vejam aqui do lado aqui que eu vou pedir para o Eduardo colocar aqui para vocês. Aqui no Clay nós conduzimos da seguinte forma. Deve estar aparecendo aqui para vocês já uma imagem de uma das nossas tarefas. Aqui não é a sala de aula do ensino regular. Então, em nossas tarefas, há muitos anos, nós temos essa estrutura aqui. Não é a estrutura das tarefas da escola do ensino regular, mas de repente, quem sabe, pode servir aí de inspiração para você ao elaborar seu material, e aí você marca a gente de alguma forma para eu saber que o nosso material está servindo de inspiração para você aí do outro lado da telinha. Mas quando você vai elaborar o material da escola, por exemplo, você pode levar essa ideia, criar um espaço na tarefa para que o aluno não tenha que apagar a resposta dele. Então você cria estrategicamente um espaço no material para que o aluno possa, gente, como tem aqui no nosso material, ele ter a oportunidade de criar a resposta dele espontaneamente, e ele já tem um espaço na própria tarefa para colocar a resposta que vai ser elaborada com você, ou que vai ser elaborada depois de refletir alguma coisa com você, ou então que vai ser realmente a cópia do quadro. Então, eu fazia muito isso também quando eu trabalhava na sala de aula.
eu dava a oportunidade para os meus alunos escreverem espontaneamente a resposta deles. Depois eu copiava no quadro a resposta esperada, né? Aquele gabarito, digamos assim, o ideal de resposta. E eu orientava a todos que não apagassem a sua escrita espontânea. Então, ninguém podia apagar aquela resposta que primeiro você construiu. E depois, na medida do possível, claro, íamos fazendo ali uma comparação para que eles pudessem ver o que foi que primeiro eu escrevi sozinho e depois a resposta da tia Tâmara e como que a tia Tâmara gostaria que essa resposta fosse apresentada. Então, o que foi que faltou, o que foi que eu deixei de escrever, o que foi que eu deixei de colocar, né? Enfim, então eu cheguei a fazer esse trabalho na sala de aula. Ele é possível. Se na escola que você trabalha, você na condição de professora que elabora material, você não tem essa autonomia para elaborar uma tarefa nesse modelo aqui, que está aparecendo aqui, nessa estrutura das questões, você pode apenas colocar mais linhas, colega. Então, coloca mais linhas e aí você autoriza a criança que escreva a resposta dela, coloca um asteriscozinho e depois você coloca ali a correção coletiva, né? O gabarito esperado, enfim. Essa orientação, eu sei que ela cabe para quem elabora materiais. Agora, para você aí, professora de reforço, ou para você aí, mãe, né, o adulto que estuda com a sua criança e está fazendo ali uma tarefa de casa, você autorizou a sua criança que responda e você viu que a resposta, tipo assim, tá distante demais, nada com nada, entendeu? Não tem como mandar para a escola uma resposta desse jeito porque tá tudo errado. Eu vou te dar agora 2 dicas, colega. Agora o vídeo todinho praticamente é para chegar nessas 2 dicas. Você vai tirar foto da resposta espontânea da sua criança, do seu celular. Aí depois que você tirar a foto do que ela respondeu sozinha, sem você ajudar, que você vai apagar, para que vocês possam construir uma resposta melhor, aquela resposta que vai na tarefa que você vai entregar a tarefa de casa. Ou, se você tiver impressora, é muito melhor usar o recurso da impressora, tá? Porque fica mais concreto para a criança. Se você tiver impressora, você vai tirar uma cópia dessas respostas, né? Daquela página lá da tarefa que tem as respostas. E aí você vai colocar aqui do ladinho da criança. Aí sim você vai apagar as questões que você acha que precisam ser apagadas. E aí você vai refletir com a criança o seguinte: preste atenção, meu filho, preste atenção, minha filha, preste atenção aqui, criatura. Nós vamos sempre partir da elaboração que você fez. Nós vamos sempre partir da resposta que primeiro você construiu. O que vai acontecer aqui é que nós vamos, de verdade, reescrever. Não é criar uma resposta nova. Gente, para ser reescrita, você tem que partir de algo que já foi escrito. Então você vai melhorar, você vai aprimorar, você vai identificar qual foi a palavra que faltou, você vai identificar qual foi o pronome que foi usado ali naquela resposta de forma indevida, repetição de palavras, qual foi a pontuação que faltou, a letra que não ficou tão legível. Então é por isso que você vai ter que apagar para ele copiar de novo, porque do jeito que tá ali nem ele consegue entender. Mas assim, colegas, a partir do momento que você parte de um registro que a criança fez e que você também, né, registrou ali do seu jeito, e você diz: ó, filha, presta atenção, eu não vou ditar para você uma resposta nova. Eu não estou dizendo para você pensar em tudo de novo. Eu estou dizendo para você que nós vamos partir dessa resposta que você já apresentou. Então, de verdade, nessa situação, você comunica muitas coisas, colega. Você comunica que você se importa com a primeira construção da criança. Você comunica que você se importa com o primeiro esforço dela. Você comunica que o que ela fez presta sim, só tem que melhorar, e a vida é desse jeito mesmo, e vida que segue, é na escrita, é na leitura, é em tudo. Então, o que ela fez responde em partes ao que a questão pede, mas não responde tudo, então vai ser aproveitado o que der para aproveitar. Você vai mostrar de verdade que tem como ela melhorar essa letra, então foi por isso que você apagou. E aí, quando ela for reescrever, se a demanda for a caligrafia, você de verdade, como você não apagou, porque você ou tirou foto ou tirou uma xerox, você tem que como comparar
a história da letra e dizer, olha como foi que ficou essa tua primeira escrita. Agora, olha o que foi que tu conseguiu fazer agora. Você tá vendo como você consegue melhorar? Eu tô mostrando pra você como você consegue melhorar, né? Então, assim, recorram a essas muitas estratégias que eu apresentei aqui nesse vídeo de forma diluída, assim, que eu acredito que vai dar super certo e vocês vão mudar a forma de vocês aí de conduzir a história do reelaborado, reescrever a resposta da tarefa de casa. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço, por favor, se inscrevam em nosso canal e escolham alguém aí da vida de vocês para vocês encaminharem esse vídeo também para outras pessoas da escola que você trabalha, do reforço que você trabalha, da universidade que você estuda. Compartilhem essa dica, tá bom, colega? Até o nosso próximo vídeo.